Fala galera, bem-vindos ao canal Podcast Pontapé Inicial. Eu sou o João e hoje vamos falar da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E quem vai me acompanhar nesse podcast de hoje são os nossos comentaristas, começando com o Vitor, Fala pessoal, gravar aí Brasileirão pra vocês. Jonathan Vou falar sobre o Campeonato Brasileiro, esse final de semana aí com muita polêmica. e Gustavo. Fala galera, rodada bacana, polêmicas que a gente vai comentar aí. Essa rodada foi, para mim, até agora melhor. Bem, começando com o primeiro jogo da rodada, o Botafogo em casa acabou perdendo para o líder Internacional por 2-0. Gol de Thiago Galhardo e Bosquilha. O Internacional aproveitou os ataques que foi, não é, Vitor? É isso. A equipe se mostrou muito eficiente, Galhardo inspirado, né? Fez um gol, deu uma assistência. E aquilo que eu vinha falando, né? O Botafogo deixa demais o adversário jogar e quando pega um time assim que sabe tocar bem a bola, acaba se comprometendo. E o Internacional, Gustavo, é cada vez mais líder do campeonato, né? Com um bom futebol. O Internacional no primeiro tempo dominou, foi muito bem. Thiago Galhardo, como eu vinha dizendo nos outros vídeos, falei que ia ajudar muito o Internacional e tá se concretizando, tá jogando muito o Thiago Galhardo, tá sendo o cara do time. No segundo tempo, eu achei que o Botafogo equilibrou mais o jogo, o Internacional caiu um pouco mais. Teve aquele lance polêmico do Babi, né, que na minha opinião era para ter dado o gol, né, era pro VAR se meter naquele lance. E achei que o Internacional conseguiu uma vitória importante, ganhar do Botafogo no Engenhão é sempre difícil. E é mais um ponto que ele soma fora de casa, mais 3 pontos. Agora enfrenta o Palmeiras e vai ser um jogo pela disputa da liderança, né? Grande jogo aí da rodada. Próximo. O Botafogo hoje, Vitor, rescindiu de forma amigável o contrato de Danilo Barcelos e Cícero. E aí, o que você achou? Pois é, né? Foram três, tem um tal de Juan Renato também que não Ah, vinha foram. jogando. Tá. Uhum. Foi a barca completa, a Arca de Noé, só animal. Mas tá bom. Não, o Danilo eu não imaginava, né? Jogou no sábado, jogou até bem. Jogou, foi Vinha titular. jogando, Titular. vinha jogando bem Ele ultimamente. jogou contra o Atlético também, jogou No bem contra o isso, Atlético. isso, no esquema do Autuori com ele gostava de colocar, né, tanto o Danilo quanto o Guilherme ali, dois laterais esquerdos, um ficava mais para dentro. Mas vai comprometer um pouco esse esquema dele, né, com a saída do Danilo, que o Vitor Luiz continua machucado. E eu não imaginava, não. Agora o Cícero já não vinha jogando por conta disso, né? Já era pensada a saída dele. O Danilo, inclusive, eu vi que fechou com o Fluminense já, né? Já Já fechou, saiu é. fechado com o Fluminense. No mesmo dia. Isso. E esse Juan Renato também estava encostado, então não é exatamente uma surpresa ele ter saído. O Botafogo tá devendo salário? Pois é, cara, tava devendo para os funcionários do clube, eu não sei se para os atletas também. Aí tava naquele regime de fragmentação do pagamento do salário. E o Botafogo vai economizar por mês com menos 3 jogadores, aproximadamente R$ 500 mil, né? Que 6 milhões ao ano é uma graninha boa que vai economizar, mas tem que ver se não vai ser prejudicado com a falta de banco de reserva, né? Porque o time do titular do Botafogo é bom, mas o banco ainda é um pouquinho dor de cabeça pro torcedor botafoguense. Indo pro clássico carioca, o Fluminense acabou ganhando do Vasco por 2-1, não é, Gustavo? Foi um jogo bacana. Para mim foi um dos melhores jogos da rodada. Eu achei que o Fluminense foi bem na partida. O primeiro tempo o Fluminense foi legal, o Dodi fez um golaço. O Vasco não criou tantas oportunidades. E o segundo tempo pegou fogo, né? Quando o Fred entrou com as modificações de Odaí e de Ramon, o Fluminense abriu 2-0 e o Thales Magno diminuiu e o jogo foi bastante brigado. E o Fluminense mereceu a vitória, 2-1.
E com a atuação dos dois medalhões, o Ganso e o Fred, se destacaram no segundo gol ali. Meio surpreendente, os dois puxando o contra-ataque. Então é isso, né? O Fluminense está em quarto lugar e o Vasco está em terceiro. Foi um jogo bacana esse jogo aí. Quando o atacante é bom, Vitor, não tem jeito. O Fred brocou e deu a vitória ao Fluminense. Pois é, cara. Eu compartilho aí com a opinião do Gustavo. Achei que foi um jogo divertido. E o Fred vinha de um tempo sem jogar e, consequentemente, sem marcar também, né? E tá entrando aos pouquinhos aí. É um jogador que a qualidade técnica dele é indiscutível. Agora, é um jogador já com uma certa idade, né? E não deve jogar, assumir a titularidade no Fluminense, não, até porque a molecada ali tá dando conta, eu acho, né? Mas vamos ver, vai depender só dele, porque nome ele tem e qualidade técnica ele tem também. Outro jogo de sábado foi o empate entre Bahia e Palmeiras. O Palmeiras saiu na frente, mas acabou tomando gol no finalzinho do Bahia, né, Gustavo? Foi um jogo bem ruim esse daí. O Palmeiras estava com a vitória na mão, fez um contra-ataque muito bom quando o Luxemburgo fez alterações. Ele mexeu certo, ele colocou o Scarpa, que deu o passe para o gol, e o Zé Rafael, que fez o gol. Uma jogada bem bacana, montada pelo Palmeiras. Fez 1-0 e assim, o Bahia não estava criando, não estava tendo oportunidade. Porém, uma falha do goleiro no final do jogo, o Everton falhou de maneira estranha, ele saiu quase foi fora da área, quase no bico da grande área, ele foi no limite da área ali, inexplicavelmente, e caçou borboleta e o Bahia conseguiu o empate que caiu do céu, literalmente, caiu do céu esse pontinho pro Bahia. Foi um jogo bem fraco e o Palmeiras está cambaleando, está patinando o campeonato. Enquanto isso, o Internacional vai se distanciando. Outro jogo de sábado foi Fortaleza 3, Red Bull Bragantino Eu vi 0, esse jogo, eu vi esse... sim, o que acabou culminando na eliminação, na demissão do Felipe Conceição. Você achou precoce, Gustavo, a demissão dele? Bem, eu acho que tava precisando de mudar a equipe técnica assim, do Red Bull. Os últimos jogos não vem sendo bom. Eu acompanhei o jogo do Fortaleza e do Red Bull Bragantino. O Fortaleza amassou o time do Bragantino. O time do Bragantino não teve uma finalização de perigo. O goleiro Felipe Alves do Fortaleza fez uma defesa. O Bragantino foi amassado pelo Fortaleza. 2 gols do Wellington Paulista e um gol do Romarinho. Então, tá precisando assim de mudar a equipe, porque na minha opinião não é uma equipe para estar nessa posição de zona de rebaixamento, né? Mas também né, não vai aspirar grandes coisas, mas acho que dá para ficar ali, meio de tabela, briga com a Sul-Americana. Porque a gente tem times piores que o Red Bull Bragantino. O jogo da rodada entre clubes da zona de rebaixamento foi Coritiba 1, gol no finalzinho de pênalti, num pênalti tosco cometido pelo goleiro do Sport. O Coritiba acabou embalando sua segunda vitória, tinha ganhado do Bragantino e agora ganha em casa do Sport. É o primeiro jogo do Jorginho, já tem uma moral aí, porque conseguiu a primeira vitória em casa, uma vitória importante. E tivemos o Clássico Paulista, o São Paulo com bonito gol de cabeça. Nos acréscimos acabou ganhando do Corinthians numa falha glamurosa do Cássio no primeiro gol do São Paulo, marcado por Hernanes, não é, o Jonathan? Pois é, duas falhas, né? Do lado do Corinthians e do lado de São Paulo também. Para mim, o Volpe também falha no gol do Corinthians. Mas a falha do Cássio é esquisito, né? O Cássio tem umas falhas meio grotescas, assim, meio bizonha, né? Para um goleiro do nível dele, um goleiro tão bom. Ele escorrega ali no lance, é engraçado. E eu vou falar uma coisa desse jogo. É como que parece que o Corinthians consegue transformar todos os jogos em jogos mórbidos. Sabe, os jogos do Corinthians são muito chatos, cara. É difícil de assistir. O Corinthians parece que não tem vontade nenhuma de ganhar. Parece que ele entra ali só porque tem que entrar mesmo.
E o São Paulo, que foi só um pouquinho melhor, conseguiu ganhar o jogo, porque teve só um pouquinho mais de vantagem para ganhar o jogo. Aí o Brenner, lá que tem 7 jogos no profissional, 3 gols contra o Corinthians, brocou lá. Eu também vi o jogo, vi só o segundo tempo do jogo do São Paulo e Corinthians. O segundo tempo foi um jogo mortíssimo, só teve mesmo de lance capital o gol do São Paulo nos acréscimos, porque, como você disse, dá pena de assistir o Corinthians jogar. O Corinthians que assinou, vai ter amanhã, hoje, né, 1º de setembro, é o aniversário do Corinthians, vai ter a surpresa. Apresentando agora. Oi? Tá apresentando agora o name right. Tá apresentando agora o Neoquímica, né, que comprou o name rights da antiga Arena Corinthians. Voltando agora pro jogo, Famoso Itaquerão. famoso Taquerão. Voltando agora pro jogo, você achou justa, Gustavo, a vitória do São Paulo? Achei justo, sim. O São Paulo, na minha visão, foi melhor na partida. O jogo foi muito ruinzinho o jogo foi. Né? Mas o São Paulo quis mais a vitória, né? O Corinthians do Thiago Nunes é um catado de time, né? Quem acompanha o Fox Sports Rádio vê o desespero dos corintianos lá, do Mano e do Benji. Vê o desespero deles com esse time do Corinthians que, meu Deus, tá muito horrível, tá horrível. E assim, pelo lado do São Paulo, uma sequência boa, 3 vitórias, né? E vamos ver agora com os testes de times mais fortes, né? Quarta-feira agora o São Paulo pega o Atlético Mineiro, né? E vamos ver agora esse time do São Paulo contra times mais fortes, contra times melhores, que agora sim vai vir as pedreiras, né? Gol do Corinthians, seu maior rival, foi bacana, né? Gol do Brenner, mas vamos ver agora o São Paulo contra times melhores, mais fortes, contra candidatos a título. Outro jogo da rodada foi a vitória do Ceará contra o Atlético Goianiense em Goiânia. O Atlético Goianiense ganhou do Flamengo na sua estreia no Campeonato Brasileiro e acabou amargando 4 derrotas, né? Um Seguidas. empate e 3 derrotas. Foi um empate, 3 derrotas. Está na zona de rebaixamento. Lanterna. É lanterna do campeonato. E vai brigar nessa até o fim do campeonato. E deixei para o final o jogo mais polêmico, vamos dizer assim, da rodada. O Santos acabou perdendo por 1-0 para o Flamengo. E o Santos teve 2 gols bem anulados pelo VAR, mas a demora que acaba tirando um pouquinho a graça, né? A emoção do espetáculo. O que você achou do jogo, Gustavo? Bem, o jogo foi bacana para mim, foi um jogo bem legal, né? O VAR atrapalhou um pouco pela demora, assim, porque na minha opinião ele acertou nos 2 lances, né? Até porque impedimento não tem meio certo, não tem errado, não tem. Ou tá certo, né? Tá errado, ou tá impedido ou não, né? Então o cara tava impedido, né? Nem que seja um ombro, tá impedido, né? Infelizmente é assim, eu nem concordo muito, né? O cara não tem vantagem de um ombro, né? Não tem vantagem, um ombro, um pedaço da chuteira, não tem vantagem. Mas assim, é a regra. E eu acho incrível que as pessoas, quando teve os 3 gols anulados do Flamengo contra o Grêmio, o VAR é excelente. Né? O VAR é a tecnologia que veio para inovar, para salvar. Enquanto o Flamengo entre aspas, né, favorecido pela tecnologia, que foram lances bem anulados, é o Varmengo, a arbitragem ajudando o Flamengo. É coerência das pessoas, é assim, brincadeira. Mas assim, o Flamengo foi bem, foi a melhor partida do Kundome, né? Na minha opinião, criou as melhores oportunidades da partida e teve uma vitória merecida. O segundo tempo do Flamengo foi muito bom e foi um jogo bacana, porque o Santos também jogou para vencer. O primeiro tempo, o Marinho jogou muita bola. Marinho, meu Deus do céu, tá jogando muita bola. Felipe Luiz passou mal ali com ele. E foi um jogo bacana e o Flamengo mereceu a vitória, criou várias oportunidades, grande defesa dos goleiros. Podia sair um 2-1, um 3-3, um 2-2. Podia sair muitos gols, muitos gols. Foi um jogo muito legal.
O técnico do Flamengo, Domenech Thuram, pela primeira vez teve uma semana inteira para trabalhar. E ele disse após a partida, Jonathan, que o Flamengo jogou apenas 30% do que foi treinado por ele durante a semana. Você concorda com isso, achando que o Flamengo ainda está engateando com o novo estilo de jogo proposto pelo Domenech? Por um novo estilo de jogo. Então as pessoas têm paciência. Tirando o resultado contra o Atlético Goianiense, os outros resultados são extremamente normais. O jogo contra o Atlético em casa, Mineiro, foi 1-0 com gol contra do Felipe Luiz, onde eu acho que o Flamengo jogou melhor. E eu acho que o pessoal tem, assim, a nossa imprensa, ela tem fala mais besteira, porque o Everton Ribeiro jogou, é o sexta rodada, ele jogou 5 jogos como titular, todos os jogos, foi titular em todos os jogos. Aí ontem ele entrou no decorrer da partida, né? No domingo, né? E as pessoas estão falando que ele quer botar o Everton de reserva. Ele disse que vai mesclar o time. O Everton jogou 5 jogos um atrás do outro, né? Precisa descansar o cara. O cara não é uma máquina, né? Eu acho isso meio engraçado. E falar sobre o jogo, eu acho que o Santos foi um pouco mais agressivo, mas o Flamengo teve as melhores oportunidades. O Michel perdeu 2 gols, que não pode se perder. O Gabigol perdeu 2 gols, que não pode se perder um deles. Misericórdia. Ele deu uma canelada na bola. Bizonhice do cacete. E o Santos, eu achava que podia cair para a segunda divisão, pela desordem que está no clube, mas eu acho que não. Do jeito que jogou contra o Flamengo, capaz de brigar na parte de cima da tabela. Não, acho que não para ser campeão, mas uma vaguinha na Libertadores. Indo agora para o final do nosso podcast, vamos dar o nosso palpite para a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou começar com o Gustavo. Palpite para o clássico, um bom jogo. Ceará e Fortaleza. 1-1. E aí, Jonathan? 2-1 Fortaleza. Vai lá, Vitor. Eu acho que vai dar 2-0 Fortaleza. Fortaleza não, desculpa. 2-0 é o Ceará. 2 a Ceará. Para mim vai ser um empate. Vai ser um jogo bem franco. Vai ser 2-2. Fluminense e Atlético Goianiense. Vai lá, Gustavo. 2-0 Fluminense. E aí, Jonathan? Sigo o relator. Vai lá, Vitor. 3-1 Fluminense, 2 gols de Nenê. Também consigo o Vitor. O Fluminense vai tomar aquele golzinho bobo. 2-1 Fluminense. Goiás e Corinthians. E aí, Gustavo? 1-0 Goiás. Vai lá, Jonathan. Goiás e Corinthians. 2-0 Goiás. E aí, Vitor? Goiás e quem? Goiás e Corinthians. Acho que vai dar 1-1 esse jogo aí. Botafogo, Futebol e Regatas contra o Coritiba. E aí, Gustavo? 1-0 Botafogo. Vai lá, Jonathan. 1-1. E aí, Vitor? Se não ganhar do Curitiba, vou fechar as portas aqui, não dá mais não. Acho que vai ser 2-0. Também vai ser... Oi? Nem um pouco clubista esse palpite do Não, pô, É. 2-0. Tá doido, Coritiba. Pra mim também vai ser 2-0. Bahia e Flamengo, Gustavo. 2-0 Mengão. Pouco clubista. Vai lá, Jonathan. Clubista. Acho que 1-0 Flamengo. Vai lá, Vitor. Mas é um jogo difícil esse aí. Botar 2-2. Eu vou de 2-1 Flamengo. Atlético Paranaense e Bragantino. Vai lá, Gustavo. 1-0 Atlético Paranaense. Vai lá, Jonathan. 2-0 Atlético Paranaense. Vai lá, Vitor. 0-0, mais fake bater em mãe. Pra mim vai ser 1-1.
Joguinho de 1-1. E o grande jogo da rodada, Palmeiras e Internacional. Vai lá, ô, Gustavo. Palmeiras e Internacional. 1-1. E aí, Jonathan? Esperar aí. Vai lá, Vitor. Palmeiras e Inter? Uhum. Ih, rapaz, eu acho que o Inter vence 2-1. Ah, Voltou aí, ó. e aí, Jonathan? Palmeiras e Inter. 2-2. Não, mentira, 1-1. Palmeiras não faz 2 gols no mesmo jogo, não. Santos e Vasco. E aí, Gustavo? 2-1 Santos. E aí, Jonathan? Santos e Vasco, 0-0. E aí, ô Vitor? Acho que vai ser os 3-1, Santos. Pra mim vai ser 1-1. Grêmio e Sport. Vai lá, Gustavo. Jogo de 3 pontos pro Grêmio, né? Pelo amor de Deus. 2-0 Grêmio. E aí, Jonathan? 1-0 Grêmio. E aí, Vitor? Acho que vai ser 4-0 Grêmio, fora o baile. Eu ia falar isso, mano. 4-0 Grêmio também. Atlético Mineiro e São Paulo. Outro bom jogo. E aí, ô Jonathan? 1-1. E aí, ô Gustavo? Pra mim vai ser o grande jogo da rodada. Acho que vai ser 2-2. E aí, ô Vitor? Acho que vai dar 3-2 Atlético. Pra mim vai ser 4-2 Atlético Mineiro. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Vitor. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Gustavo, pela participação no podcast de hoje. Valeu, valeu. Tamo junto. Valeu, tamo junto, pessoal. Valeu, pessoal. Tamo junto. Fique com Deus. Valeu!